Queria ler um texto com vocês aqui, eu vou ser rápido. Amém? Quero compartilhar uma palavra com vocês que está lá em Neemias, no capítulo 13. Aleluia, todos encontraram? Amém. Vamos lá, eu vou ler a partir do versículo 6. Encontrou aí? Eu falei, hoje o pessoal vai me pedir o texto, eu falei que hoje é igual o da Atena, põe na tela, eu vou falando na hora aí que é na hora. Vamos lá. Em todo o tempo, porém, eu não estava em Jerusalém, porque no 32º ano de Atarsés, o rei da Babilônia, adentrei ao rei, e depois de certos dias obtive licença da parte do rei. Vim até Jerusalém e entendi o mal que Elisazebe fizera para Tobias, ao preparar uma câmara nos átrios da casa de Deus. Versículo 16. Também habitava ali homens de Tiro, as quais traziam peixe de toda a sorte de mercadoria e vendiam no sábado, para os filhos de Judá em Jerusalém. Então eu contendi com os nobres de Judá e disse: que maldade que fazes, profanando o sabate. Não fizeram assim os vossos pais, e trouxeram tal mal sobre nós e sobre a cidade. Todavia trazeis mais ira sobre Israel, profanando o sabate. E sucedeu que quando os portões de Jerusalém começavam a ficar escuros, antes do sabate, eu ordenei que os portões fossem fechados, instruí que fosse aberto até passar o sábado. E alguns dos meus servos eu pus junto ao portão, para que nenhuma carga entrasse no sabate. Assim, os mercadores e vendedores de toda a mercadoria se alojavam fora de Jerusalém, uma ou duas vezes. Então eu testifiquei contra eles e disse-lhes: por que vos alojeis próximo à muralha? Se outra vez o fizer, lançarei mão de vós. Daquela hora em diante não vieram mais no sabate. Eu ordenei aos levitas que eles deveriam se purificar e deveriam vir e guardar os portões para santificar o dia do sabate. Lembra-te de mim, ó Deus, acerca disso. Poupa-me de acordo com a grandeza da sua misericórdia. Amém? Irmãos, eu não sei quantos aqui já tiveram a oportunidade de ler o livro de Neemias, mas o livro de Neemias é um livro fantástico. Mas esse capítulo 13 de Neemias não é um capítulo que você vai ver um Neemias como você vê em toda a sua história. Quando eu vejo o capítulo 13 de Neemias, eu chego a me entristecer. Porque o capítulo 12 de Neemias é uma coisa linda. Eles vão fazer uma festa, e eles vão inaugurar o muro de Israel. Então eles vão fazer uma consagração, eles vão fazer uma festa linda. E de repente no capítulo 13, Neemias ele tem que se afastar um pouco. E quando Neemias volta, ele vê uma bagunça total. Algo que você vai ver um Neemias totalmente descontrolado. Neemias foi alguém que enfrentou, irmãos, muitas adversidades no seu ministério. Neemias, no período em que ele saiu, e se dedicou ao ministério de Israel, numa restauração, ele sofreu muito. Mas jamais você vai ver um Neemias dessa maneira. Eu queria ler aqui para vocês o versículo 25. Olha o que Neemias faz no versículo 25 do capítulo 13. Ele vai dizer assim, eu contendi com eles, eu os amaldiçoei, eu feri alguns deles, eu arranquei os cabelos, eu fiz com que eles jurassem por Deus, dizendo: vós não dareis a vossas filhas vossos filhos para os filhos deles, tampouco tomareis filhas deles para os vossos filhos, e para vós mesmos. Então, quando eu olho para esse versículo, eu vejo um Neemias muito diferente.
um Neemias completamente, né, descontrolado, ou completamente zeloso. Quando o Neemias volta, ele volta com um zelo no coração dele, que a gente não consegue entender. E domingo passado eu estava trabalhando, eu estava vendo a pastora pregar sobre raízes, né? Ela pregou sobre o carvalho, sobre a profundeza das suas raízes. E muitas vezes a gente olha para o povo de Israel, e o que eles passavam era justamente isso. Era um povo que tinha o tempo todo a mão de Deus ao seu favor, mas eles não conseguiam criar raízes naquilo que Deus fazia por eles. Eles vão passar por etapas que eles vão conseguir entender que é o próprio Deus mudando a sorte deles, que é o próprio Deus fazendo algumas coisas, mas eles não conseguem firmar. Irmão, a história de Israel termina, do Antigo Testamento historicamente termina em Neemias. Esse é o último capítulo histórico. Acabou aqui. Se inicia o Novo Testamento. E esse capítulo termina justamente com o povo fazendo tudo de novo. Mesmo eles tendo vivido, né, Deus tirando ele lá da terra, Deus castigando ele com a Babilônia, Deus restaurando eles, mas parece que no coração deles eles não conseguiram entender. Eu acho que o que está no coração de Neemias é conseguir olhar e ver tudo que Deus fez e falar: vocês estão profanando, vocês estão fazendo tudo de novo. Não é possível que todas as experiências que a gente passou trouxeram vocês para esse lugar para vocês viverem tudo de novo. Irmãos, isso eu olho para nós e parece que a gente vive assim, né? As nossas raízes parecem que não estão firmes. A gente vive algumas coisas em Deus. A dona Renata estava falando aqui, né? Eu sobrevivi. Mas quando a gente vive algo em Deus, a gente precisa corresponder a algo em Deus. E parece que a gente não corresponde. E esse povo, quando Neemias é chamado, irmão, esse povo é chamado de um lugar onde eles estavam presos, escravizados, eles estavam na Babilônia. Eles tinham perdido a sua terra, eles tinham perdido tudo. E aí quando eles recebem a notícia que eles vão sair de lá, eles ficam felizes, alegres. Existe uma gratidão no coração. Só que parece que essa gratidão não dura muito. Eu queria ler 2 textos com vocês. Eu queria ler Salmo 137. Olha que interessante, irmão. Salmo 137 é o único salmo que foi escrito na Babilônia. Esse salmo, ele é o único salmo que relata num período babilônico. Então, o que você vai ler aqui é uma reação de uns levitas, de sacerdotes, daqueles que trabalhavam no templo do Senhor, quando eles chegam à Babilônia. E olha que interessante, eu vou ler aqui na tela. Vai dizer assim: junto aos rios da Babilônia, ali nós assentávamos e chorávamos. Repete comigo: eles estavam chorando. Pode falar mais alto, irmão. Eles estavam chorando. Quando nós lembrávamos de Sião, repete comigo: Sião. Sobre alguns salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas harpas. Pois lá, aqueles que nos levaram cativo, nos pediam uma canção. O que ele está dizendo aqui? Os caldeus viram eles com o instrumento nas mãos. E aí eles olham para ele e falam assim: toca uma canção para a gente. Aqueles que levaram eles cativos, os babilônicos, pediram. Os que nos destruíram, que os alegrássemos, dizendo: cantai uma canção de Sião. Então o que esses homens estão pedindo? Eles viram ele com o instrumento na mão e olharam para ele e falaram assim: ó, toca uma canção para a gente, para alegrar a gente. E aí eles vão dizer: como cantaremos uma canção do Senhor em uma terra estranha? Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, esqueça-se a minha mão direita da sua destreza. Se não lembrar de ti, apega-se a língua ao meu paladar, e não se não preferir Jerusalém, a minha maior alegria. Até aí. Então, esses versículos, irmão, são relatos de quando eles chegaram naquela terra. Eles estão dizendo assim: a gente não canta mais, a nossa língua está presa na boca, a gente não quer. Por quê? Porque a gente tem saudade de Jerusalém. Porque, irmão, quando a gente está numa dificuldade, é a hora que a gente relata o nosso amor ao Senhor. Ali eles estão relatando um coração fiel, eles estão dizendo: não, a gente é fiel.
Mas eles estão dizendo que é fiel depois que perderam. Depois que eles perderam o templo, perderam a glória, agora eles querem declarar fidelidade. Porque quando as coisas são difíceis, é nesse momento que a gente declara fidelidade. E agora eu quero ler um outro salmo com vocês. Salmo 126. O salmo, apesar de estar fora de ordem cronológica, o Salmo 126 ele é o contrário. Esse salmo fala a respeito de quando o povo recebe o decreto e eles são libertos da Babilônia. E aí eles fazem uma outra canção. E se você prestar atenção nessa canção, ele vai dizer assim: quando o Senhor nos trouxe do cativeiro, os que voltaram de Sião, estávamos como os que sonhavam. Preste atenção nisso aqui, irmão. Olha o que eles estão dizendo. Nós estávamos como aqueles que sonhavam. Eles já tinham um decreto, eles já tinham recebido um decreto. Ó, o decreto está aqui, vocês estão voltando para a terra. Enquanto eles estavam voltando para a terra, eles estavam sonhando com quem? Eles estavam sonhando com isso que Neemias está fazendo. Eles estavam sonhando com uma reconstrução, com restabelecer um lugar de novo. Eles voltavam no caminho e eles sonhavam com isso. Eles estavam cantando assim: nós estamos sonhando com a nossa terra, nós vamos voltar para lá e nós vamos fazer, nós vamos levantar o templo de novo, nós vamos voltar para o lugar de adoração de novo. Então, a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua se encheu de cânticos. A língua que antigamente na Babilônia eles disseram que estavam presos no céu da boca, agora a língua deles podem cantar um cântico. Então se dizia entre os gentios: grande coisa fez o Senhor a estes. Grande coisa fez o Senhor por nós, por isso nós estamos alegres. Traze-nos outra vez, ó Senhor, do cativeiro, como as correntes das águas do sul. Amém? Até aí. Então entendem, agora quando eles estão voltando, quando eles estão lá, eles estão passando por dificuldade. Então eles expressam a fidelidade ao Senhor. Não, Senhor, eu sou fiel. Mas quando eles estão voltando, irmãos, eles estão falando de sonho. E aí eles estão expressando um hino de gratidão. Eles estão gratos porque o Senhor fez algo por eles. Mas aí, irmão, quando a gente lê esse capítulo 13, a gente entende que no final de tudo, aonde se encontra a gratidão? Porque a gratidão não tem a ver quando a gente recebe algo de bom. A gratidão tem a ver com uma fidelidade. E fidelidade se tem necessidade de raiz. Por quê? Porque a fidelidade é isso, é você entender que Deus fez. Mas você vai entender que você vai passar outros dias difíceis, outros dias de necessidade. Mas eles precisavam entender o que Deus fez. Então eu amo Neemias, irmão. Porque Neemias, se você olhar na Bíblia, Neemias ele é um dos homens que quando Deus chamou ele, né, Deus não chamou ele com algo sobrenatural. Tem muitas pessoas que na Bíblia foram chamadas sobrenaturalmente. Alguns apareceram um anjo, uma sarça queimando, algo que fala assim: não, Deus está comigo, não, Deus me deu um sinal. Mas Neemias ele é simplesmente um homem que entendeu a compaixão e se moveu. Ninguém foi lá, Neemias não estava esperando uma nova profecia. Neemias não estava esperando alguém aparecer lá para ele, né, e falar em línguas e dizer assim: não, Neemias, Deus te chamou. Neemias não estava esperando mais um mistério. Neemias simplesmente é alguém que se adequou a uma profecia que já existia. Vocês entendem sobre isso? Irmão, se alguém profetiza sobre essa igreja, que essa igreja vai chegar longe, e que daqui vai sair empresários, ministros, irmãos, você pode pegar essa profecia é sua. Sabe o que Neemias fez? Neemias entendeu que alguns profetas da Babilônia, alguns profetas no período como Neemias, Ezequiel, profetizavam a restauração de Israel. Um dos textos mais famosos de Ezequiel, que é o Vale de Alto Seco, Ezequiel está falando sobre a restauração de Israel. Ezequiel, quando Deus manda ele olhar para aqueles ossos secos e falar sobre e profetizar a restauração, ele está falando justamente sobre isso que Neemias está vivendo. Ele está dizendo: olha, vocês estão na Babilônia, vocês hoje olham para Jerusalém como se todos estivessem mortos, como Jerusalém e como Israel nunca mais fosse se levantar, mas eu vou levantar Israel. Então o que Neemias entende, ele só se adequa a uma profecia que já existe. Irmãos, o que você está esperando?
Você está esperando alguém aparecer para você de novo e falar a mesma coisa? Não, a gente precisa se adequar a uma profecia que já existe. A profecia já foi liberada. Deus muitas vezes não vai liberar de novo, irmão. Eu estava comentando com a Rita esses dias. A gente estava falando sobre família, sobre casa. E eu estava comentando com ela. A minha Bíblia vai dizer que Ana, ela ia uma vez no ano visitar Samuel. Samuel ficava com Eli no tabernáculo, não era o templo ainda. Ele ficava lá servindo. E eu estava falando algo para a Rita. Eu falei assim, quando Samuel ele vai crescendo, Samuel ele começa a observar com os seus olhos o erro do tabernáculo. Os filhos de Eli eram terríveis. Então ele começa a observar. E aí eu fico imaginando quando a mãe dele ia lá, ele ia contar a história para a mãe dele. Falar, mãe, esse templo está corrompido. E a função dela era fazer ele continuar numa promessa. Ah, meus irmãos, eu quero deixar uma palavra aqui, porque Deus falou isso para você. Preste atenção àquilo que você fala na frente dos seus filhos. Eu tenho certeza que Samuel permaneceu, porque Ana chegava para ele e dizia assim, não, meu filho, vem cá, eu vou te falar quem é Deus, não quem é aqueles homens lá corrompidos. Porque ele precisava passar pelo processo de um lugar corrompido para se tornar quem ele era. E muitas vezes a gente mesmo, sabe, como os líderes ou como os pais, a gente abre a nossa boca para fazer com que nossos filhos parem. Eu fico imaginando o que aquela mulher passou. Samuel era homem igual a mim e você. Eu imagino o dia dele dizer assim, mãe, eu não vou ficar mais. Eu não quero. E ela tem que explicar novamente a promessa e fazer ele ficar naquele lugar. Então existem promessas que estão liberadas sobre nossas vidas. E nós precisamos reagir a essas promessas. Irmãos, Neemias, no seu período, irmão, Neemias viveu muitas coisas. Só que esse capítulo 13, irmão, Neemias ele sai de Jerusalém e ele precisa voltar para ter com o rei. E ele vai dizer que ele ficou lá por alguns dias, por algum tempo. E aí ele retorna. O que eu acredito é que Neemias não avisou para ninguém, olha, eu estou voltando. Eu estou retornando. Não, Neemias foi para lá. E Neemias tinha levantado alguns homens como os líderes. E aí ele vai dizer, no versículo 7, quando ele chega em Jerusalém, ele entendeu o mal que Eliasebe fez a Tobias, preparando uma câmara no átrio do Senhor. Mãe, entenda isso aqui. O tabernáculo, o templo, desculpa, Neemias restaurou o templo. O templo, ele tinha o mesmo modelo do tabernáculo. O que Salomão fez foi ampliar o modelo. Então ele tinha o mesmo modelo. Ele tinha o pátio, ele tinha o santo lugar e tinha o santo dos santos. O pátio, irmão, né, se você perceber, vai dizer que a igreja primitiva, ela se reunia no pátio do templo. O pátio do templo, qualquer um podia entrar. Era imenso. Salomão fez imenso para todos entrarem, como era no tabernáculo. Todos podiam acessar o pátio. Então o templo era igual, todo mundo podia acessar o pátio. Mas existia, irmãos, ali o santo lugar e o santíssimo lugar, onde só o sacerdote entrava e o sumo sacerdote entrava. E a minha Bíblia vai dizer que Eliasebe, ele faz um lugar, uma câmara, dentro do pátio. E ali dentro do pátio, irmãos, existia uma movimentação, porque ali ficava a pia de bronze e o altar de sacrifício. Ali era onde o povo levava o sacrifício para fazer. E Salomão, ele tinha colocado uns lugares de dispensa do lado do templo. E aí, eu tinha até uma imagem, esqueci, Peregrino, de te mandar. Eu tenho uma imagem. Ele colocou algumas dispensas do lado do templo, e eles foram ali construir um lugar. E Tobias, ele era moabita. E nesse texto, a Bíblia diz que quando Neemias volta, ele começa lendo, irmão. No versículo 1, ele diz assim, ó, naqueles dias, levaram o livro de Moisés aos ouvidos do povo, e achou-se escrita, que nenhum amonita ou moabita deveriam jamais entrar na congregação do Senhor. O que Neemias começa é trazendo um ensinamento. Neemias começa abrindo a Bíblia e mostrando para ele, ó, vocês estão errados.
E aí, irmãos, esse homem, ele constrói um lugar de intimidade. Só que câmara, ela tem a ver com lugar de intimidade. Você sabia disso? Eu busquei alguns textos aqui na Bíblia, irmão, que falam sobre câmara. E existem alguns contextos interessantes. Olha o pessoal do telão aí. Daqui a pouco vai ser um LED aqui. Roberto gosta de telão de LED. Gênesis 43, 30 e 31. Bem, diz assim: José apressou-se, porque as suas entranhas se comoveram-se por causa dos seus irmãos, e procurou chorar, e entrou na câmara e chorou ali. Irmãos, entenda, José, quando ele vê os seus irmãos, ele é comovido no seu coração. Mas José era um governador. E aí a Bíblia diz que ele sai correndo para o seu lugar de intimidade para chorar. Porque câmara tem a ver com lugar de intimidade. Antigamente, ninguém adentrava a câmara de alguém sem autorização. Eu queria ler outro versículo. Juízes 15, 1. Amém? E aconteceu que depois de alguns dias, na cega do trigo, Sansão visitou a sua mulher com um cabrito e disse: entrarei na câmara da minha mulher. Porém o pai dela não o deixou entrar. Esse texto aqui, irmãos, fala de quando Sansão abandonou a sua primeira esposa. E aí de repente Sansão volta. E quando ele volta, ela já está casada. Mas a intenção de Sansão como esposo dela era entrar no lugar de intimidade. Eu queria ler um outro. Juízes 16, 8 e 9. Também fala sobre Sansão. Então os príncipes filisteus lhe trouxeram 7 vergas de vimes fresco, que ainda não estavam secos, e ela o amarrou com elas. E o espia estava com ela na câmara interior. Então ela disse aos filisteus: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Então ele quebrou as vergas vimes como se quebra um fio da estopa ao cheiro do fogo, e assim não se soube em que consistia a sua força. Entenda isso aqui, irmão. Isso aqui é tremendo. Esses dois textos, eles têm uma combinação que você vai entender o que é intimidade. No primeiro texto, Sansão, ele quer adentrar na intimidade daquilo que era a sua esposa. E o pai dela diz que ela já está casada, que ele não pode entrar. Agora, nesse texto, você entende que Sansão nunca teve intimidade por Dalila. Sabe por quê? Porque havia um espia dentro do lugar de intimidade dela. Na verdade, ele nunca teve intimidade. Ele teve uma intimidade enganosa, irmão. Ele achava que tinha uma intimidade, mas não tinha. Porque intimidade é aquele que pode adentrar na cama. Enquanto ele estava com... havia um espia, um homem escondido dentro da câmara dela. E sabe por que ele percebeu? Porque ele nunca foi a um lugar de intimidade. E sabe qual é o problema, irmãos? Quando eu olho para esse texto, eu vejo Eliezebe como um sacerdote, colocando um homem dentro do pátio do Senhor e colocando lá uma câmara. Câmara é lugar de intimidade. Repete comigo: câmara é lugar de intimidade. Só que no tabernáculo já existia um lugar de intimidade. Existia um lugar de intimidade chamado Santo dos Santos, irmão. E o grande problema é que a gente quer colocar lugar de intimidade aonde é acessível. Sabe o que ele está construindo? Ele está dizendo: se é possível ter uma intimidade no pátio, quando na verdade para ter intimidade é necessário ir no Santo dos Santos.
Sabe, irmãos, e muitas vezes a gente constrói um lugar de intimidade onde não é lugar de intimidade. É uma ilusão de que a gente tem a intimidade. Porque o que a pastora falou aqui, para ter intimidade a gente precisa ter raízes. Então, se há oscilação, a gente não tem intimidade. Não, isso não é intimidade, irmão. Intimidade é casamento. Intimidade é você saber que vão haver tempos bons e ruins. Isso é intimidade. Por favor, não construa lugar de intimidade onde não é para ser construído. Não faça igual Sansão. Não se iluda que algo é intimidade quando nunca foi. Dalila nunca permitiu que ele entrasse na cama. Ela colocou um espia lá e ele não viu, porque ele não entrava no lugar de intimidade. Sansão foi iludido. E muitas vezes, irmãos, a gente está construindo um lugar para Tobias. Eu anotei algumas coisas aqui, irmãos, eu queria ler com vocês. Tobias, irmãos, ele foi introduzido no pátio. Eu quero falar um pouquinho sobre, para você entender. O pátio é um lugar descoberto, que vai desde da entrada externa até a entrada principal. Tobias está num canto. Ele ficava num canto. Em um lugar onde não atrapalhava a rotina religiosa do templo. Irmãos, imagina isso aqui na sua... Eles construíram um lugar ali para ele, e os sacerdotes passavam com sacrifício para lá e para cá. E eles não estavam nem aí, irmão. Não estava atrapalhando a religiosidade deles. Sabe, aquilo que eles tinham que fazer, o ofício religioso, eles estavam fazendo, então deixa Tobias lá. Tobias não está atrapalhando o ofício religioso, eles iam lá todo dia, trocavam a lenha, reacendia lá o fogo, trocava a lenha, e aí fazia o sacrifício, trazia, lavava a mão na pia e Tobias lá. Sabe, a gente vai vivendo na mesma rotina e aquilo está lá. E Tobias está lá dentro do pátio. É um lugar de movimento, irmãos, onde a percepção de algo que não deveria estar ali, por causa de muitos afazeres, se torna invisível. Você consegue entender isso? Os muitos afazeres religiosos daquele homem fizeram com que Tobias se tornasse invisível naquele lugar. Eles continuaram fazendo o ofício do templo, com Tobias lá. Não tem problema, deixa Tobias aí. A gente está fazendo. A gente está sacrificando, a gente está adorando, mas deixa ele aí. Ele não pode estar ali, mas deixa ele lá. Tobias está acessando um lugar que foi construído para ele. Preste atenção nisso aqui, irmãos. O sacerdote, a minha Bíblia vai dizer que o sacerdote, ele construiu uma câmara para Tobias. Então Tobias, ele está entrando e saindo, ele está acessando um lugar que foi construído para ele. Tobias se declarou inimigo de Israel, mas agora no templo, no lugar onde ele não pode ficar, Tobias é um convidado, porque se alguém construir um lugar para ele estar lá, agora ele é um convidado. Quando as pessoas, ele passa, ele é um convidado. Quem introduziu Tobias foi Eliezer. Ele construiu uma câmara lá. A câmara, irmãos, é um lugar de intimidade, que só entrava quem era convidado. Era na câmara que se revelava as suas intimidades e as suas fraquezas, irmão. E se você vê a tradução do nome Tobias, a tradução do nome Tobias é agradável. Então, ninguém vai se opor a algo agradável que está ali. Ele ficava lá, irmãos, ele permanecia ali. Então, irmãos, só quando Neemias volta, é que Neemias vai fazer alguma coisa.
E eu quero que você entenda essa mensagem. Eu não vou me demorar. Mas, se você entender, irmãos, por trás dessa mensagem, tem uma figura escatológica aqui, irmão. A minha Bíblia está dizendo que sobre alguém que foi ter um tempo com o rei, e ele vai voltar. E ninguém sabia o dia e nem a hora que ele ia voltar. Mas a mensagem aqui é o que ele vai encontrar quando ele voltar. Sabe por quê? Porque Jesus foi ter com o rei. Ele foi, mas ele vai voltar, irmão. Será que ele vai encontrar Tobias? Sabe, será que a gente vai fazer o nosso ofício religioso e Tobias vai ficar lá? Será que quando Jesus voltar, ele vai... E você entenda, porque se nós olharmos para o ministério de Jesus, assim como Neemias, Jesus, ele veio aqui e ele teve um ministério onde muitas pessoas se levantaram contra ele. E você vai ver Jesus reagindo com sabedoria, assim como Neemias também. Neemias teve muitos inimigos da construção, irmão. Algumas pessoas que se desfizeram de que Neemias era, se desfizeram da obra que Neemias estava fazendo. Disseram que Neemias era rebelde. Mandaram carta para o rei, mandaram para o muro, o templo. Mas em todo, se você ler o livro de Neemias, em todo o tempo, Neemias ele age debaixo da sabedoria de Deus. Mas agora você só vê Neemias se revoltando quando alguém profana o templo do Senhor. Porque isso é muito sério. Isso você só vai ver Jesus dando chicotada e derrubando as mesas quando eles estão profanando o templo do Senhor. Irmãos, eu quero deixar uma mensagem aqui para você essa manhã. A casa do Senhor é importante. A casa do Senhor é importante. Sexta-feira eu estava aqui, irmão. Eu estava fazendo uma gravação aqui em cima. Eu estava com 2 pastores aqui, irmão. Pastores da igreja. E a gente estava conversando. Não foi eu que puxei um assunto, foi um pastor lá, amigo meu de Bangu. Eu conheço ele desde criança, irmãos. A minha tia congrega na igreja dele desde pequeno. Eu ia para lá, para casa da minha tia, a gente brincava junto. E ele estava falando, Léo, o que está acontecendo com essa geração? Ele falou assim para mim, ele falou algo, ele é muito engraçado, ele falou assim, os crentes descobriram o domingo. Agora não é mais da igreja, de lazer. Não sou eu que estou falando, irmão, o pastor falou aqui. As meninas estavam aí. Ele falou, Léo, é em todo lugar. Ele falou, não vai mais para a igreja, não vai. E ele falou, sabe o que aqui? As meninas estavam aí, ele falou, e o pior, a minha liderança faz isso comigo. Aqueles que eu estou esperando, faz isso comigo. Não aparece, não dá uma satisfação, não faz nada. Eu falei, pastor, obrigado, não é só aqui não. Ele falou, não, Léo, é geracional. É sério. Sabe, o zelo que esses líderes, que Neemias e Jesus têm pela casa do Senhor, irmão, parece que a gente está perdendo isso. Quando se fala em casa de Deus, irmão, Neemias virou um bicho. Ele bateu em tudo, irmão. Sabe por quê? Porque estava falando sobre a casa. Ele não vai profanar a casa do meu Senhor, não. Sabe, a gente precisa voltar a valorizar esse lugar aqui, irmão. A casa de Deus. Sabe, Jesus, ele olhou para o templo e ele falou assim, em 3 dias eu vou destruir isso, em 3 dias eu vou construir outro. Mas se Jesus ia destruir aquilo, por que eles estavam brigando com aqueles homens? Sabe por quê, irmãos? Não tem a ver com a parede, mas tem a ver com a essência que eles tinham perdido. Porque o que Jesus está dizendo é, se você não entender esse templo aqui, você não vai entender o novo templo que eu estou falando. Se vocês não respeitam isso aqui, vocês não vão conseguir respeitar o que eu estou dizendo que vem. É sobre isso que Jesus está falando. Eu queria ler um texto aqui para terminar, comentar algo. No versículo 16, Neemias, ele vai dizer que eles estão profanando o sábado. E aí, eu acho algo interessante, porque
o que Neemias vai fazer? Alguns homens, eles estavam no sábado, vindo pelo portão que se chamava Portão dos Peixes, que era realmente portão onde eles trocavam mercadoria com outros países, com outros lugares, e eles estavam vendendo no sábado. Então, quando Neemias volta, o sábado para os judeus era sagrado, é sagrado até hoje, o sabate. Então, Neemias, ele manda fechar o portão. E aí, irmãos, quando Neemias manda fechar o portão, a Bíblia vai dizer que, mesmo assim, aqueles homens permanecem lá. Por uma ou duas vezes, Neemias vai dizer isso. Até que eu fui lá e contendi com eles e disse: se vocês voltarem aqui, eu queria que vocês entendessem, existem algumas portas na nossa vida, irmão, que a gente precisa fechar. Nem só fechar, como a gente precisa vigiar. Sabe? Se a gente quer realmente transformar, se a gente quer realmente mudar, o que Neemias faz, e o que eu acho interessante, é que Neemias vai dizer assim: ó, eu botei os meus servos lá. Mas aí depois Neemias tem uma ideia de Deus, ele diz assim, ó, eu santifiquei os levitas e coloquei na porta. Porque os levitas, eles só trabalhavam no templo. Mas olha o que Neemias fez, ele pega os homens que trabalhavam no templo, e que eles foram designados a trabalhar no templo, e ele bota lá no portão. Ó, o ministério de vocês hoje é diferente. Eles eram... Ó, vocês vão lá pro portão, vão em pé. Sabe o que eu entendo aqui? Neemias entendeu, irmãos, que era algo espiritual. Não era algo para servo cuidar. Era algo espiritual. Então ele falou assim, ó, santifica. Vai lá e fica no portão, vigiando o portão. Irmãos, nós precisamos vigiar nesses dias. A gente tem falado sobre isso. Nós precisamos aprofundar nossas raízes. Nós precisamos aprofundar nossas raízes nesses dias. Amém? Vocês estão entendendo sobre o que eu estou falando? Aqui a gente não vai arrancar barba nem cabelo de ninguém, fica tranquilo. E nem bater. Só se for na palavra que a gente pode bater. A gente não vai fazer como Neemias. Mas eu gostaria de que a gente prestasse atenção nisso. Que você olhasse para você e você entendesse que é tempo da gente se aprofundar e a gente precisa fechar algumas portas. A gente precisa fechar algumas portas, irmão. Existem portas espirituais que a gente precisa fechar. A gente precisa entender. Amém? Pode ficar de pé, irmão. Preste atenção nisso aqui que eu vou falar, irmão. Se puder apagar a luz aí, eu agradeço. Preste atenção nisso aqui que eu vou falar. Neemias entendeu, irmãos, que era algo espiritual. E ele fechou portas espirituais, irmãos. Isso é muito sério. Irmãos, você sabe quais são as portas que você precisa fechar. Você sabe quais são as portas que você, além de fechar, precisa vigiar. Porque Neemias vai dizer assim, eu fechei as portas, mas eu coloquei vigias lá. Neemias, ele já havia expulsado os homens, ele já havia botado uma trinca, e mesmo assim ele colocou vigia. Sabe por quê, irmãos? Existe área das nossas vidas que a gente precisa expulsar, fechar e vigiar. Existe coisas às vezes que a gente precisa fechar e vigiar. Irmãos, existe algo interessante. Os judeus, eles usam um cordão nas roupas dele. Se chama tizim, o nome daquele cordão. Quantos já viram aqui um judeu? Eles usam um cordão aqui na roupa. Então eles usam aquele cordão, e aquele cordão tem uma representação, irmão. Aquele cordão tem 8 pontas. E ele é amarrado 5 vezes. As 8 pontas, irmãos, eles falam sobre 8 portas espirituais que o homem cai. Eles levam aquilo ali como um símbolo. E eles amarram 5 vezes, que é os 5 livros da Torá. Que eles dizem que através da palavra, eles são libertos dessas 5 portas. Que são os olhos, o nariz, né? Você ouve, que você sente, o cheiro. Ele fala sobre os ouvidos, as mãos, os pés,
os órgãos sexuais. Eles amarram aquilo ali com a palavra. Eles entendem que aquilo ali são portas espirituais. Por isso que eles andam com aquilo ali, irmão. Aquilo ali eles andam para eles lembrarem que eles têm que vigiar as portas espirituais dele. E a gente precisa, irmãos, vigiar. Amém? Eu quero orar com você. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Eu queria que você pensasse aí nessa porta que você precisa fechar hoje. Fechar e vigiar, irmão. O que Neemias diz é assim, ó, e nunca mais eles foram lá no sábado. O que eu quero que você tenha no seu pensamento é, eu nunca mais vou fazer isso. A partir de hoje, eu estou fechando essa porta e estou colocando um vigia nela. Eu nunca mais vou cair nisso. Eu nunca mais vou agir dessa maneira. Eu nunca mais vou responder desse jeito, irmão. Eu nunca mais. Irmãos, eu acho que eu já contei o testemunho aqui, não sei quem estava aqui na igreja na época. Irmãos, eu tinha uma facilidade imensa de mirar, irmão. Mas muito. Eu ia de 0, por mais que eu pareça calmo, eu ia de 0 a 100. E um dia, irmãos, eu tive um problema que eu fiquei cego. Eu não lembro o que eu fiz, irmão. A minha esposa contou para mim, eu fiquei apavorado. E a partir daquele dia eu falei, eu preciso vigiar. Irmãos, eu podia ter matado uma pessoa. Um segundo assim, ó, eu não lembro o que eu fiz. E aí eu entendi, sabe o quê? Eu sempre fui assim, mas eu estava brincando com algo que Satanás podia usar e destruir a minha vida. E aí eu falei, não, a partir de hoje eu preciso vigiar. Eu preciso fechar essa porta e preciso colocar vigia lá. Porque, irmãos, se Satanás, irmãos, encosta, dá só um empurrãozinho assim, ó, eu não sei o que seria. Então existem coisas que você pode achar que são coisas simples, mas que você precisa vigiar essa porta. Você precisa fechar essa porta e colocar vigia lá. Amém? Pai, nós queremos te agradecer por essa palavra essa manhã. Pai, eu quero te fazer um primeiro pedido. Ó Pai, que o Senhor restaure sobre nós o zelo sobre a sua casa. Restaura, ó Pai, sobre a sua igreja, ó Pai, o zelo pela sua casa, Jesus. Pai, o entendimento daquilo que é a casa de Deus, daquilo que é a comunhão dos santos, daquilo que é estar junto com um exército, em nome de Jesus, ó Pai. Pai, tira, ó Pai, a ideia da solidão, de estar sozinho, de caminhar sozinho, de ficar sozinho. Pai, eu quero te pedir, ó Pai, que o Senhor nos restaure hoje, nos traga raízes, que sejamos crentes firmes, ó Pai, que sejamos, ó Pai, crentes que entendam aquilo que o Senhor está fazendo. Pai, chega de oscilação, Senhor. Nós te pedimos, ó Pai, fecha as nossas portas espirituais, em nome de Jesus, ó Pai. Aquilo, ó Pai, que o inimigo tem usado para nos deixar fraco, para nos afastar, para nos deixar oscilante, Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos, ó Pai, fecha essa porta, coloca a vigia lá, santifica esse lugar, ó Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo, para que possamos, ó Pai, viver, Senhor, uma vida cristã, estabelecida em Ti, ó Pai, na rocha, entendendo, ó Pai, para aquilo que o Senhor tem nos chamado, em nome de Jesus, ó Pai, em nome de Jesus.